seja bem-vindo ao canal História Pré-ENEM, onde hoje nós apresentaremos as aulas de História do Brasil. Será abordado 5 questões de História do Brasil Colônia. Agora vamos às resoluções das questões. A questão 20 do Caderno Amarelo de 2014 traz um texto de 1600 com os seguintes dizeres: todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente pode aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegar querer pô-los todos diante dos olhos quando querem a empreender suas viagens. Dentro do enunciado diz o seguinte: esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de... O que o enunciado quer falar é o seguinte: qual é o sentimento expressado pelos navegadores dentro da época moderna em suas viagens marítimas? Ao ler o enunciado, entender que a expressão marítima é motivada pelo temor e fascínio do desconhecido, pois nas suas viagens eles navegam escapando de todos os perigos que é apresentado dentro dessas navegações, ou seja, dessa peregrinação. Nós temos que observar o contraste dentro da letra B, onde vai ter um jogo de palavras, né? Fascínio pelo fantástico. Isso daí nos induzirá ao erro, pois certamente marcaríamos essa questão e seria errada, pois é uma pegadinha, visto que em 1600 o temor do desconhecido provocado pelas grandes navegações fora minimizados, ou seja, o Atlântico não era mais um mar tenebroso. Navegar para o ocidente, como fizera Colombo, já não implicava no risco de cair no abismo. Na época anterior às grandes navegações, durante a Idade Média, a Igreja Católica dizia que a Terra era quadrada e, consequentemente, quanto mais você se alojasse da costa terrestre da Europa, você poderia chegar a um determinado ponto, visto que a Terra era quadrada. Isso daí só vai ser desmentido depois da teoria de Galileu Galilei, quando ele vai dizer que a Terra é redonda. E com isso daí vai surgir as grandes navegações. E nós já vamos entender que o Atlântico tem as suas passagens para o Índico e também para o Pacífico. Então, o temor a que o autor se refere trata dos perigos e riscos já conhecidos, mas não por isso menos temíveis. Ou seja, eles vão ter um temor pelo desconhecido. Então, a alternativa que devemos marcar aí nesse ponto é a alternativa C, temor do desconhecido, e não o fascínio pelo fantástico. Eu inicialmente responderia esse fascínio pelo fantástico. Depois de ler e reavaliar novamente, pensando no ano 1600, eu vou ver que a resposta certa é a letra C. Foi o que eu fiz. Eu espero que vocês também tenham feito a mesma coisa e melhoramos para as próximas questões. No Caderno Amarelo de 2013, nós temos a questão 40, que faz um texto sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que diz o seguinte: ponta a ponta é todo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos parece vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terras com alvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem luz vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se poderia tirar, me parece será salvar esta gente. O enunciado fala o seguinte: a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Neste trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Vamos entender o seguinte: o projeto colonizador para a nova terra. Que nova terra é essa? O Brasil. E o projeto colonizador, eles estão em busca de metais preciosos, especiarias e, se possível, novos fiéis para a Igreja Católica.
Vamos ver o que diz a carta. Diz lá que ela é longa, a terras com alvoredos. Nela não foi observado até o momento que haja ouro, prata ou algum metal ou ferro. E mais à frente o texto diz o seguinte: o melhor fruto que pode se tirar dessa nova terra é salvar esta gente. Quem é esta gente? Os índios brasileiros. Para Pero Vaz de Caminha, enfatiza justamente o poder que a Igreja Católica teria para poder salvar os índios, visto que a Igreja Católica procurava novos fiéis naquele momento, pois o cenário europeu era de uma reforma protestante, onde a Igreja Católica estava perdendo muitos adeptos. E os índios, que vão ser considerados tábua rasa, era uma solução para se angariar esses novos membros para a Igreja Católica, para que ela não perdesse para as demais em número de fiéis. Com isso daí, entre as alternativas que nós temos aí, as 5, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, enfatização Pero Vaz de Caminha, dá ao final do texto quando diz: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Consequentemente, devemos marcar a letra A, pois está aí a resposta correta. A questão de 2009, a 09, ela traz um texto e 2 figuras relativamente iguais. Vamos ler o texto. Distante uma da outra, quase 100 anos, as 2 telas seguintes, que integram o patrimônio cultural brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, relatada na carta de Pero Vaz de Caminha. Enquanto a primeira retrata fielmente a carta, a segunda, ao excluir a natureza e os índios, critica a narração do escrivão da frota de Cabral. Além disso, na segunda não se vê a cruz fincada no altar. A primeira missa do Brasil, Victor Meirelles, 1861. A segunda tela é Cândido Portinari, 1948. E o enunciado traz o seguinte: ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que o enunciado vai nos levar a quando os portugueses chegaram ao Brasil, que eles tinham como meta principal registrar a descoberta das novas terras para poder tomar posse. E isso daí vai ser feito através do escrivão de Caminhas, na carta dele enviada ao rei. E a primeira tela, de Victor Meirelles, é uma pintura do romantismo brasileiro, enquanto que a segunda tela de Portinari é da época do modernismo brasileiro. Ou seja, esta tem como finalidade demonstrar a realidade e como aconteceu a primeira missa no Brasil, enquanto que essa vem a demonstrar o lado romântico da chegada dos portugueses, com a valorização justamente da religião cristã, onde aparece a cruz na tela e os índios, como se esses índios fossem civilizados e cristãos. Eles aparecem aí na foto como se eles estivessem atentos à missa. Por isso, a explicação do texto da questão é a observação que se tem como resposta ao que está escrito na letra E. Pois, a letra E diz o seguinte: a tela de Victor Meirelles contribuiu para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no Brasil. Já a segunda, que é a de Portinari, é de um realismo total, é tanto que ele vai retirar os índios, porque os índios não estavam nem aí para o que estava acontecendo realmente. Na questão 12 de 2009, nós temos um texto de Alencastro que fala o seguinte: quando tomaram a Bahia em 1624-5, os holandeses promoveram também o bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreporto português de comércio do ouro e de escravos no litoral africano, atual Gana.
Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses entre agosto e novembro de 1641. A captura dos dois polos da economia de plantações mostravam-se indispensável para o incremento da atividade açucareira. O enunciado pede o seguinte: os polos econômicos ao qual se refere o texto são: o texto mostra que os holandeses conquistaram dois portos importantes para a produção açucareira. Um no Nordeste, que começou em 1624 e 25, na tentativa de conquistar a Bahia. Depois conquistaram Recife. E o outro na África, onde em 1637 concluíram então a tomada de São Jorge da Mina, depois de terem tomado Benguela e Luanda. E em 1641 os holandeses já não tinham esses dois portos por completo, ou seja, o Nordeste brasileiro, a desembocadura do Rio do Ouro na África. O comércio de escravos vai ser totalmente dominado pelos holandeses para a produção açucareira. E entre as 5 alternativas, a única que se aproxima, que foi explicado no texto, é justamente a letra E, visto que os dois polos têm reprodução de escravos na África e a venda de escravos para a produção no Brasil, ou seja, dentro da América. E aí a alternativa diz o seguinte: as zonas produtoras escravistas americanas não é a produção que tem, então é o que mais se aproxima, portanto devemos marcar justamente a letra E. A questão 17 de 2009 traz um texto de Gilberto Freire. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura escravocrata, na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pelas consciências de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada dos particulares, mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional. Sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenhos com altar e capelão dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabucos às suas ordens. De acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que, nesse texto, Gilberto Freire enaltece a formação da cultura brasileira. Isso se dá não pelo esforço da ação oficial, ou seja, do governo português, e sim pelo braço e a espada do particular, ou seja, a colonização sempre foi obra da iniciativa particular, pois quando o governo português resolveu assumir a colonização nas terras da América para justamente evitar as invasões dos holandeses e dos franceses, a coroa não se detinha de verbas suficientes para fazer isso, além de não ter pessoas suficientes devido à grande mortandade que houve durante a pandemia da peste negra na Europa. Então, com isso daí, a coroa vai ter que recorrer a fidalgos e distribuir as terras em capitanias hereditárias. E estas foram divididas em sesmarias que viraram grandes latifúndios de canaviais e senhoriais de engenho. Como é dito no texto, tinham em sua casa o capelão, o altar e os negros armados de arcabuzes, as armas para defender, e os índios de arco e flecha. Ou seja, colonização, segundo Freire, na América Portuguesa aconteceu por causa da iniciativa privada. Com isso daí, devemos marcar a letra A, que diz: a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular e não do governo português.
Bom, galera, nessa primeira aula sobre história do Brasil, nós trabalhamos a história do Brasil colônia e na próxima aula nós falaremos novamente sobre o Brasil colônia. Agora, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer isso sempre para que vocês possam gabaritar as questões história no Enem deste ano.